1h e 51 minutos. Queria agradecer o pessoal da produção aí que colocou aquele insert das ruas. Ficou bem bacana, obrigado. Tem aqui uma pergunta do Dema. Dema é presidente do sindicato José Aldemar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ele diz o seguinte, tá? Uma pergunta para o deputado. Todo mundo sabe que ele quer ser prefeito de Rio Branco. Ele está querendo saber de você, Jarud. Não é cedo para ser prefeito, haja visto que você está fazendo tempestade em um copo d'água e você está livre para ir para onde você quiser. Ele está querendo saber se você não está calculando mal, se não é cedo para você ser candidato ao prefeito. No momento, diz ele não tem chance de ser prefeito. E aí? É o Dema. Olha, Dema, com todo respeito, né? A gente tem que observar, está cedo para quê? Será que já não passamos por tantas coisas para ver que daqui para frente a gente tem que respirar novos ares e fazer diferente? Eu estou cansado de ver, por exemplo, meus amigos indo embora para outro estado porque não teve aqui uma oportunidade. Então, aí é que eu pergunto, será que está cedo para a gente começar a mudar os rumos do nosso estado, do nosso município? Será que está cedo, por exemplo, para a gente mudar o ranking de competitividade do nosso município, que continua sendo um dos piores do país? A gente não consegue atrair investimento para cá, consequentemente gerar empregos. Será que não está cedo para a gente mudar, por exemplo, os nossos postos de saúde, que até hoje sofrem com falta de remédio, você chega lá não tem médico? Será que está cedo para a gente poder construir mais creches para que as crianças tenham uma oportunidade de vida? Será que está cedo para a gente começar a construir esse município? E aí é o que eu faço a pergunta para ele. Se tiver cedo, ele está correto de razão. Meu nome é Pablo, quero primeiro parabenizar o deputado por sua posição. Pergunta para ele sobre transparência da Aleacre, que é a pior do Brasil. Fale para ele que, se ele der transparência da parte dele, já tem o meu voto para prefeito. Talvez ele tenha feito uma provocação aqui para você. Então, não sei, Pablo, se você quis dizer transparência em relação aos gastos parlamentares do mandato dele, do gabinete dele, é isso que você se referiu? Se você colocar isso de forma transparente, ele já tem o seu voto para prefeito. Essa é uma discussão que a gente fez. No meu primeiro dia de discurso, a gente falou sobre a questão da transparência da Assembleia. Eu venho de um lugar também onde não tinha muita transparência, que era a Câmara Municipal de Rio Branco. Que é melhor do que a ALEAC, mesmo? Hoje sim, né? Se corrigiu-se as falhas, você consegue ter acesso aos projetos de lei, como é que está o andamento, enfim, melhorou bastante a Câmara Municipal de Rio Branco e nós temos que enaltecer isso. Esse mesmo processo a gente quer também fazer na Assembleia Legislativa. Mas muita gente como Pablo calculou que você, ao entrar ali na tribuna da ALEAC, você iria expor isso de uma forma muito rápida e lógica, como você sempre sugeriu, né? Sim. E tem muita gente meio frustrada, igual o Pablo. A gente tem feito essa agenda, e inclusive o próprio presidente da casa se comprometeu nesse primeiro semestre já a fazer as devidas correções. A gente até falou, por exemplo, de um caso que foi a contratação das espadas de Jedi, né, que estava lá no portal da transparência, um completo absurdo, né? Eu sei que pode ter sido um teste, mas há tanto tempo está desatualizado que acabou ficando lá. Então, o que nós queremos é municiar a população com todas essas informações, e não apenas do deputado Emerson Jarud, mas de todos eles, e para isso precisa existir um trabalho da casa. O presidente Luiz Gonzaga já se comprometeu com a agenda, está fazendo uma série de reuniões com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para poder melhorar o portal, e a gente espera que nesse segundo semestre continue a melhorar. Se não melhorar, nós vamos novamente tocar nessa agenda para que assim a transparência da ALEAC não seja mais motivo de destaque negativo para a Assembleia. Verdade. Bom, vamos lá. Tem aqui uma pessoa experiente. Chicão Brígido. Boa tarde, deputado Jarud. Eu avalio que o senhor é uma liderança importante do MDB. Na condição de presidente da Executiva Municipal, você não considera imperativo conversar com a Executiva Estadual para consolidar os seus projetos majoritários? O que o Chicão Brígido está gritando aqui entre uma linha e outra? Será que não dá para você teimar um pouco mais na possibilidade de um diálogo para que a sua carreira política possa se consolidar de uma maneira mais firme? Vou lembrar aqui, aproveitando a fala do Chicão, o próprio ex-deputado João Correia, teu colega de partido, ele aqui sentado onde você está, ele falou assim, não sei se você assistiu a entrevista, ele falou, olha,
o Jarud tem uma carreira brilhante no MDB, se ele quiser. E aí, Jarud? Às vezes são frases ditas, né, para querer tão somente contemplar os seus próprios interesses. A executiva do MDB tem que entender que existe uma executiva municipal que foi eleita para tratar dos assuntos relacionados às eleições do ano que vem. Possa ser que daqui para lá eu não seja pré-candidato, mas essa é uma decisão da executiva municipal e isso não está sendo respeitado pelo executivo estadual. Inclusive o próprio presidente Flaviano Melo deu entrevistas aqui no Gazeta Entrevista dizendo uma vez que a executiva federal, por exemplo, não intervém na estadual e a estadual não intervém na municipal. No entanto, não é o que a gente está observando. E nisso, certamente, existem alguns descontentamentos, não apenas meu, mas de toda a executiva municipal. Então a gente está aberto. O canal do diálogo ele nunca encerrou. Mas nós temos que deixar claros aqui que nós não vamos deixar uma executiva municipal refém de reativar uma frente popular, que é o objetivo hoje da executiva estadual. Deputado, quem está falando aqui é o Luiz Carlos. Deputado, os eleitores votaram no senhor para ser deputado. E com apenas 6 meses de mandato na LEAC, o senhor já quer alçar voos mais altos. O senhor não teria que terminar seu mandato primeiro? É o Luiz Carlos. Olha, Luiz Carlos, não estou aqui dizendo que eu serei candidato a prefeito. Houve uma discussão interna dentro da executiva municipal e o meu nome foi colocado para se trabalhar uma pré-candidatura. Daqui para lá existirão várias discussões e a principal delas com a nossa população. Então a gente deixa claro que o nosso compromisso continua sendo com o nosso mandato, estamos atuando normalmente, fazendo o nosso papel de deputado estadual, agora, é claro, discutindo as questões básicas da nossa necessidade, da população de Rio Branco, porque nisso envolve outras políticas a nível estadual também e que nós temos que estar em constante diálogo. Dou um exemplo agora recentemente, onde a gente foi visitar uma creche que estava caindo aos pedaços. Como é que eu vou dizer para o cidadão, olha, isso aqui não é agenda minha porque eu sou deputado estadual hoje, não vou discutir mais. Então são agendas necessárias que apesar de não estar dentro da esfera estadual, mas o debate ele tem que acontecer para que assim a gente possa fornecer o melhor serviço para a nossa população, independentemente se é municipal ou estadual. Tem o Raimundo, do bairro João Eduardo, está te perguntando o seguinte: eu estou valorizando bastante e agradeço demais a participação de vocês. A participação está boa. Está boa, não? Para você perceber como que o telespectador se interessa pela política regional, né? Impressionante. Pergunta para o deputado se ele conhece uma pessoa que tem um perfil de trabalho como ele está falando que ele é, sem ser o Marcos Alexandre. Entendeu a pergunta? Olha, pergunte para o deputado se ele conhece uma pessoa que tem um perfil de trabalho como ele está falando que ele é, sem ser o Marcos Alexandre. Se você conhece alguma outra pessoa que tem um perfil de gestor, sem ser o Marcos Alexandre, um homem dedicado, vai aonde o problema está, você falou a respeito de que você foi até os atingidos pela água, você foi ver a questão do transporte coletivo, enfim, um gestor, você não fugiu dos problemas, certo. Entendeu? Ele está querendo saber se você conhece uma pessoa assim, sem ser o Marcos Alexandre. Ele não quer o Marcos Alexandre ou ele quer o cargo? Raimundo, do João Eduardo. Olha, Raimundo, eu agora há pouco, inclusive, citei uma boa referência de uma boa prefeitura que foi do ex-prefeito Angelim. A gente percebeu transformações essenciais para a nossa gestão, tanto na parte estrutural quanto na parte pessoal. Isso foi extremamente importante, inclusive, para o bom andamento do nosso município e principalmente para a situação fiscal que hoje se encontra o município de Rio Branco. E isso nós temos que destacar, independentemente de partido. Agora, nós temos que pensar para o futuro. Como eu volto a dizer, a oportunidade já foi dada lá atrás. E é o que eu disse, nós vamos querer, por exemplo, continuar com que o Ruas do Povo fique sem asfalto, é essa a nossa decisão para aqui para frente. Nós vamos continuar querendo que, por exemplo, essas 10 estações de tratamento que estão paradas lá continuem paradas. Nós vamos querer que, por exemplo, a EMUB não tenha dinheiro nem para pagar quase a luz, como foi encontrada na época que o presidente Edson Rigon assumiu a EMUB e estava vindo de casos de corrupção lá dentro, que infelizmente estava acontecendo e reflete na nossa população, porque não tem um serviço adequado e as pessoas continuam sofrendo com a falta de pavimentação e com os buracos constantes.
Então, é nisso que a gente quer focar, nessas discussões daqui para frente. Tem aqui uma observação, uma provocação do Maurício, que é o seguinte: Jarude, você entendeu bem o que o telespectador... É o do espetinho ou não? Do espetinho, do espetinho. O Maurício do espetinho também Você é entendeu, assíduo. você entendeu bem o que o telespectador Dema disse. Você foi vereador e brigou pela população, sim, mas você, meu amigo, não obteve êxito. Agora você acredita mesmo que você irá conseguir fazer tudo isso que você disse se a Câmara de Vereadores não concorda com você? Você já foi vereador, deputado. Olha, eu fui na Câmara Municipal lá de Cruzeiro do Sul dialogar com os vereadores e lá eu disse uma coisa a eles, que uma das maiores características do vereador é a resiliência. É a capacidade de tentar, não dar certo, no outro dia ele está lá brigando de novo, não dá certo, no outro dia, até que as coisas mudem. Então a gente não pode aceitar que simplesmente as coisas não estão acontecendo e se satisfazer com isso, ou achar que não tem solução. Talvez Rio Branco tenha caído nisso, talvez o acreano acredite que as coisas não tenham mais jeito, já não acreditam mais por conta que aqueles que tiveram à frente do poder não resolveram os problemas de tantos anos. Então essa insatisfação, essa falta de crença de que as coisas podem melhorar, às vezes faz com que o otimismo da nossa população caia. Mas não é porque está ruim que a gente vai manter ruim. Nós temos que lutar para as coisas melhorarem. Então eu fui eleito para justamente ser a voz da população. Talvez a gente não tenha conseguido o resultado de fato porque não dependia tão somente de mim. A vontade política não depende tão somente de um vereador, de um deputado, talvez muito mais de um executivo. Mas a população tem reconhecido o nosso esforço. É tanto que em 2016 eu fui o 9º vereador mais votado, na reeleição nós fomos o 4º, para nossa grata surpresa, e nessas últimas eleições nós conseguimos ser o 3º deputado estadual mais votado do estado e o 1º da capital. Talvez se a população enxergasse tão somente no nosso trabalho uma mera tentativa, não tinha nos dado mais uma oportunidade. Mas é porque não apenas eu, e isso eu devo a toda a minha equipe, se esforça diariamente, busca soluções, trabalha ideias, projetos e pensa no futuro. Eu não quero entregar para o meu estado um futuro talvez melhor do que a realidade que eu vivo hoje. Eu quero entregar algo bem melhor. E para isso a gente precisa construir agora. Olha, tem aqui uma claque sua, Dona Maria, lá do Jorge Lavocá. Ela diz o seguinte: Emerson Jarude, prefeito já. Nossa Rio Branco precisa de serviços feitos e não tudo pintado de azul. Ninguém merece. Essa aqui é a observação dela. Ô Jarude, eu quero te perguntar o seguinte, queria entender, por que a Operação Ptolomeu é tão pouco debatida na Assembleia Legislativa? Porque a base, o governador tem o maior número de deputados apoia o governador, a base sufoca tudo, é isso mesmo? Você como um deputado, digamos, de uma ala independente, não teria que ser um pouco mais incisivo nessa agenda da Ptolomeu? Bom, eu acredito que um dos fatores é justamente esse que você falou. Hoje nós temos uma ampla maioria da base, e isso não é novidade para ninguém. O segundo ponto, hoje essas discussões elas estão acontecendo muito mais a nível dos tribunais. A Polícia Federal, inclusive, a gente tem que ressaltar, destacar e parabenizar o trabalho que está sendo feito. É um inquérito muito bem elaborado. Mas eu acredito que quem deva fazer o trabalho, ainda mais do que está fazendo, é a nossa justiça. E trazer de volta para o Acre a paz que precisa para a gente avançar. Agora há pouco a nossa equipe estava visitando uma escola, que essa semana eu também vou junto, que as obras paralisaram lá por conta da Operação Ptolomeu. A empresa que fazia a obra está envolvida? Está envolvida. E em todas as outras obras que acontecem no nosso estado. Então, praticamente o nosso estado parou por conta dessa operação e a gente precisa avançar. A gente precisa destravar o Estado para que as coisas andem. E para isso a justiça precisa agir o quanto antes. Então, a gente espera que essa discussão ela seja muito maior, mas no âmbito da justiça. Que as coisas se resolvam logo. Que prenda quem tem que prender, que responsabilize quem tem que ser responsabilizado, para que a gente possa continuar avançando. Porque hoje o Estado do Acre praticamente parou. E isso é ruim para as nossas... ruim para os negócios? Para tudo. Ambiente de negócios, um investidor que, por exemplo, tem 1 milhão, 2 milhões para investir, quando olha para o Acre e vê a dificuldade que o Estado está hoje, as coisas tudo travada, certamente escolhe um outro lugar para investir. E com isso a gente sofre com a falta de geração de empregos e uma série de outras de coisas. Então a gente espera que essa discussão ela aumente, mas que seja nos tribunais. Nosso tempo já acabou, queria só, em respeito ao telespectador, o Oscar
Você já disse, mas acho que o Oscar chegou agora. Caso você seja prefeito da capital, o que você faria com o caso Ruas do Povo? Eu asfaltaria, né? Não faz sentido algum, nós temos 600 ruas, milhares de pessoas que têm que amarrar sacola nos pés para poder sair de casa por conta que o atual prefeito, por exemplo, diz que não quer tapar as cenas do crime e o prefeito anterior disse que não tinha nada a ver com essa situação e deixaram as coisas chegar do jeito que está. Então, eu espero, sinceramente, que nossa Rio Branco avance cada vez mais e que problemas como esse deixem de existir na nossa cidade. Muito obrigado, Emerson Jarud, deputado estadual, pela tua vinda aqui. Vamos para o intervalo? Já voltamos. Vamos falar sobre questões trabalhistas. Hoje, além do Dia dos Namorados, é o Dia de Combate ao Trabalho Infantil também. Um dia internacional e nacional de combate ao trabalho infantil. Vamos falar com a pessoa que representa o Ministério do Trabalho aqui no Estado. Vamos para o intervalo e já voltamos.